No mundo maravilhoso da base, sub-20, sub-17, sub-16 venceram, quase que jogando ao mesmo tempo na tarde desta quarta-feira. O mundo maravilhoso da base. Nem parece que é a mesma diretoria que toma conta do time profissional do Santos. Time profissional do Santos que agora conta com o Jean Lucas, que é um grande reforço, é verdade. Poderia contar com o Pituca, mas pelo jeito a coisa não está caminhando, né? Se tivesse caminhado já tinha sido apresentado, né? Já estaria pegando o avião do Japão para o Brasil. Uma diretoria que, né, tentou aí alguns nomes, Pereira, né, o argentino, tentou trazer aí, está tentando trazer o Júnior Alonso, o zagueiro. A pergunta que fica é, será que em algum momento o Santos não pensou no James Rodrigues, esse jogador que está acertado com o São Paulo? Pois é. Não sei se pelo menos tentou, porque aí, se você for analisar que na bola dividida o jogador possa ter optado por uma equipe que está disputando semifinal de Copa do Brasil, que está indo em sequência na Copa Sul-Americana, tem uma condição melhor no Campeonato Brasileiro, o jogador pode até ter optado, mas só queria deixar essa pergunta no ar. Será que o Santos tentou? Porque afinal de contas o Santos falou até no Cavani, né? Foi falado por um dirigente do Santos, né? O vice-presidente José Carlos, que aliás eu tenho profundo respeito por ele, sempre que eu precisei falar com ele me atendeu com muita cordialidade, mas ele falou, né, o Zé Carlos, você falou do Cavani, não veio, né? E o James Rodrigues que o São Paulo está trazendo, será que a gente tentou? Né? Será que a gente tentou, por exemplo, quando o Vidal estava saindo do Flamengo? O Alexis Sanches, por exemplo, a gente tentou esses caras ou não? Ou será que a gente vai ser surpreendido aí com algum grande nome nas próximas horas? É que eu espero, né? Mas, caso não aconteça, meus amigos, o negócio é continuar acreditando que os meninos vão, eventualmente, nos salvar. Claro que alguns podem virar o Lucas Barbosa, né? E parar no Curitiba. Tem vídeo sobre isso aqui anteriormente. Aliás, o dia inteiro que eu ouvi de graça por causa dessa história de eu não ser a favor do Lucas Barbosa para o Curitiba foi uma grandeza, né? O pessoal, né, é crica, né? O pessoal é brabo, né? Enfim, alguns não me emplacam, mas outros têm muito potencial, né? E eu consegui ver um pouco do sub-20, um pouco do sub-16. O sub-17 não teve transmissão, mas o Santos venceu todas, né? Aliás, o sub-20, que é a categoria mais importante, que chama mais atenção, está na semifinal do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Flamengo que virou contra o Atlético Paranaense. O outro semifinalista lá na outra perna é o Palmeiras, aguardando quem passar de Grêmio e Corinthians. Então vou falar sobre estes temas a partir de agora, inclusive no dia em que Julio Furt foi apresentado e vai usar a camisa 11 no Santos, a camisa 11 de Neymar, a camisa 11 de Elano, a camisa 11 de Pepe, principalmente, de tantos outros grandes craques, né? O Furt vai ser o camisa 11 do Santos. Aliás, dependendo de quem chegar aí nos próximos dias, será que a 10 vai continuar sem uso? Será que vai ter volta do Soteldo? E será que ele merece continuar com a 10? Ou será que o Santos vai contratar alguém que seja digno da 10? Olha, boa pergunta. O tempo vai responder. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitá.bif, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver ali pelas redondezas da Vila Madalena, pode ir em loco, falar com o Marcão, retirar a sua compra, a sua encomenda, tá certo? Ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa, tá certo? E dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço por gentileza que se inscreva, ative as notificações para ser sempre lembrado quando um novo vídeo ou uma live estão no ar, estão chegando. Você pode se tornar membro do canal, né? Que inclusive troco muita ideia com os membros e às vezes nessa troca de ideias vira pauta aqui para os nossos vídeos do canal. E se você puder também compartilhe no seu grupo de WhatsApp os nossos links aqui, tá bom? Bom, sobre a apresentação do Furt, eu só consegui assistir mais tarde, né?
E ele me parece um cara muito tranquilo, muito consciente, experiente, né? O tipo de perfil de jogador que me agrada, porque não é essa coisa meio, né, sem comprometimento e tal. E ele é um cara que sabe fazer gol, né? A gente viu aí os lances dele no futebol mexicano principalmente. Então, se ele tiver uma boa assistência, ele vai trazer uma característica de pivô mais forte dentro da área, né? Mas alguém vai dizer, poxa, mas o Mezenga também não é assim? Então, a gente vai conhecer o Furt um pouco melhor. Mas lá no México, para o que ele se propunha a fazer, ele conseguia resolver, né? Então, o Santos encontrando uma forma de acionar este jogador, ele pode ser útil. Aliás, interessante, até o próprio Felipe Noronha, que teve na coletiva, achou engraçado, né? Ele dizer, não, eu tenho atenção na bola defensiva. Então, você vê que é uma cultura tática que quando você contrata um centroavante no Brasil, você não vê o cara falar isso, né? Poxa, tem a cultura, tem uma preocupação de ajudar a defesa. Até brinquei, lembram? Que eu disse, ó, numa dessas, ele, olhando o time do Santos, vai se propor para ficar à disposição para jogar de quarto zagueiro, né? Que o centroavante às vezes tem vida ruim no Santos. O Marcos Leonardo agora que está recebendo mais apoio, né? Mais assistência. Mas enfim, interessante, o que mostra o nível intelectual, a cultura tática do jogador, né? E às vezes falta muito isso nos times brasileiros e no Santos especialmente. Tem jogador que não dá conta nem da própria posição, né? Não consegue nem resolver ali, né? O que a gente mais espera deles. Imagina fazer uma outra função. Então, que o Furt seja feliz com a camisa 11, que a camisa 11 traga sorte para ele, né? Que ela traga boas vibrações. O Santos está precisando disso, que ele possa ser bastante útil e disse, inclusive, que se precisar pode jogar junto com o Marcos Leonardo também. Eu acho mais difícil, eu gosto da ideia do David, porque o David tem mais mobilidade. Mas, enfim, a gente vai ver, né? Se poderá ser assim. Aqui o técnico do Santos nunca testou, né? A bem da verdade, de começo de jogo, 2 centroavantes. Vamos ver o que vai acontecer. Boa sorte ao Furt. Vamos aqui aos resultados importantes da base, aqueles resultados que a gente guardou aqui para trazer. O Sub-16, que está jogando a Brasil Soccer Cup, enfrentou o Macaense no Moacirzão. O Serra Macaense venceu por 4-0, segunda rodada da fase de grupos. Gols do Lucas Jaime, 2 do Vinícius Lira e 1 do Luca Meirelles, que eu até citei, né? Centroavante, que era do Sub-15, está no Sub-17. Como o Sub-17 tinha jogo também, meio que dividiram aí os elencos, né? E o Luca Meirelles desceu para jogar essa partida, e o Fabrício Monte é o técnico do Sub-15, inclusive, né? O Helder está com o Sub-17. Então o Santos já joga de novo nesta quinta-feira, 3 da tarde, no mesmo local, contra o Flamengo. E tem um canal que está transmitindo no YouTube, eu tenho colocado aqui na comunidade do canal. O jogo até deu uma atrasada, porque pelo jeito estava chovendo bastante lá. E aí o jogo atrasou, então deu para ver um pouquinho com mais calma. Quando o Sub-20 parava, deu para assistir aí a equipe Sub-16 nesta transmissão que eu citei aqui. Quem também jogou nesta quarta-feira foi o time Sub-17. Esse não teve transmissão. O pessoal do Atlético Goianiense podia, né? Botar uma câmerazinha lá, né? Botar uma imagenzinha no Facebook deles, no YouTube deles e tal. E o Santos venceu o Atlético Goianiense por 2-1, né? No Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. João Vitor e Lucas Ian fizeram os gols do Santos. O Santos que volta a jogar por esta competição contra o Bahia, às 3 da tarde, no dia 2, quarta-feira, né? No CT Rei Pelé. Portanto, o Santos conseguiu uma vitória fora de casa e tem agora... O Santos está no G4 do grupo, né? Subiu bem na classificação e tal. Vai ter esse jogo em casa contra o Bahia para se manter nesta posição. Então, gols do João Vitor e do Lucas. É pena que a gente não viu esta partida, porque, repito, não teve transmissão. Jogo que teve transmissão foi o do Sub-20. Esse acompanhamos pela Santos TV, que aliás faz um belíssimo trabalho, né? Sub-20 transmitido pela Santos TV, e a vitória que foi, se você olhar o resultado 3-0 sobre o Internacional, até parece que foi muito fácil e tal, mas não foi não. O Santos entrou com uma vantagem de 2-0 construída no primeiro jogo, e acho que os meninos talvez tenham desligado um pouquinho no começo da partida. Tanto é que, se não é o goleiro Gustavo Jundi, o Santos ia ter tomado gol no começo do jogo. Ele teve umas 2 ou 3 intervenções importantíssimas,
E se ele não defende ali, depois ele até saiu no segundo tempo, entrou o João Vitor no lugar dele, que ele se contundiu numa jogada lá. Mas se não é ele, o Santos tinha ido pro brejo no primeiro tempo. E aí o jogo podia mudar de figura. É, Fez um gol no contra-ataque aos 35 do primeiro, com o Enzo Monteiro, que é o boliviano parceiro do Miguelito, né? Que tem sido titular, né? Fez mais um gol. E aí no começo do segundo tempo, né? Bem no comecinho do segundo tempo, o Fernandinho fez 2-0 para o Santos, aí o Inter já deu uma murchada. Aí o Miguelito logo na sequência fez o 3-0 numa bola que sobrou para ele ali, um rebote. E aí o Inter desmotivou, né? 5-0 no agregado, tinha que buscar a diferença. Não tinha mais como buscar essa possibilidade e o Santos garantiu a classificação. Jogou com o Gustavo Jundi, depois entrou o João Vitor, o Gustavo Henrique, o Matheus Matias, o Samuel e o Kevson. Aliás, o Matheus Matias e o Samuel poderiam tranquilamente um ou outro sentar no banco de reserva do Santos e se entrasse, dependendo de como fossem, talvez não saíssem mais do time. Mas devagar, né? Com o andor que o Santos é de barro. Muita gente às vezes acha que é muito cedo, né? Muita ansiedade a botar o moleque, ainda mais zagueiro. O pessoal tem medo de botar zagueiro jovem, né? Mas enfim. O Kevson desceu para jogar essa partida, né? O Balão, depois entrou o Gabriel Bom Tempo, o Ian, depois entrou o Kevin Maltos, e o Miguelito, depois o Felipe Laurindo, o Wesley Patati, o Fernandinho e o Enzo Monteiro, entrou o Bernardo depois na equipe do Santos. O Santos, que eu repito, vai enfrentar o Flamengo na próxima fase. O Flamengo tinha perdido o jogo de ida por 2-1 para o Atlético Paranaense, reverteu, fez 3-1, está classificado, portanto, Santos e Flamengo numa semifinal aí. Eu pediria encarecidamente que um jogo deste nível, uma semifinal de Campeonato Brasileiro, não fosse disputado no CT Pelé, né? Combinar que é um jogo para Vila Belmiro. Não sei como é que vai ficar a questão da torcida e tal, mas seria importante ser um jogo para o torcedor acompanhar mais de perto. O Flamengo tem uma base muito forte também, né? Vai ser um jogo bem difícil, bem disputado. Mas antes disso, os meninos têm um jogo na segunda-feira. Olha que dia diferente, né? Segunda-feira, terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. Aí sim é no CT Rei Pelé contra o Desportivo Brasil. Imagino até que esses meninos que estão subindo e descendo toda hora, caso do Patati, do Miguelito, do próprio Kevson, se eles forem relacionados para o jogo contra o Fluminense no sábado e não jogarem, não entrarem, ou se entrarem pouco, eles descansam domingo, molecada tá com essa veia aqui, né, estalando, vão ficar à disposição. Imagino que para este jogo também, porque nessa categoria eles precisam jogar bastante, né? Toda semana está em campo, porque é só assim que eles vão se desenvolver, para não acontecer o que aconteceu com alguns jogadores que a gente já citou aqui tantas vezes, chegar lá em cima, não tem processo, não tem repetição e tal, né, de movimento, o jogador acaba chegando verde demais à equipe principal. Então, na segunda-feira já tem jogo do Sub-20 também, aguardando, portanto, a tabela, né? Vamos aguardar a tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se tem, né? Acho que ainda não, né? Tem aqui um cruzamento de chaves do Brasileiro Sub-20. Não me parece que tenhamos aqui estas datas definidas. Talvez demore um pouquinho mais, tá vendo? Não, eu fui no lugar errado. Peraí, tem que voltar aqui no lugar certo. Competições, tá aqui, Brasileirão Sub-20. Não tem data. Então, Santos e Flamengo, Flamengo e Santos. Aqui está dando o mando do Santos do primeiro jogo, do Flamengo no segundo. Também não tenho certeza se realmente vai ser dessa forma, mas enfim. E o Palmeiras aguarda o vencedor do confronto, o Corinthians e Grêmio, que vai ser na sexta-feira só. Então eu imagino até que por isso, e como o Santos joga segunda-feira pelo Paulista, essas datas do brasileiro demorem um pouco mais para acontecer. Mas de toda forma é uma grande campanha do Sub-20, né? O pessoal pegou muito no pé do Orlando Ribeiro, e o Orlando Ribeiro tentou coisas diferentes no time principal. O pessoal pegou no pé até porque foi o Buião que foi o campeão paulista. Aliás, a torcida do Sub-20, né? A torcida do Santos, ela pega uma antipatia gratuita por algumas pessoas, que é um negócio assim, né? Inexplicável. Antipatia gratuita, não tem porquê o cara ter essa antipatia, né? Porque o Orlando Ribeiro teve boas passagens no Palmeiras, no São Paulo principalmente, né? Enfim.
e faz um bom trabalho no sub-20 do Santos. É um sub-20 que não era ele, era o Helder, né? Finalista de uma copinha. No ano seguinte foi a semifinal, foi campeão paulista, um trabalho coordenado por ele, iniciado por ele e que teve o complemento do Buião, claro, porque ele estava lá no time principal e que já está numa semifinal de campeonato brasileiro, né? Não é pouca coisa esses 2 anos, a temporada 2022-2023 do sub-20 do Santos. São ótimos resultados. Esse time tem tudo para caminhar, no mínimo até a semifinal do Campeonato Paulista também, né? E ver como é que chega nesta decisão do sub-20 no brasileiro. Se passar pelo Flamengo, que é bem difícil, né? Um adversário muito duro, eu acredito que provavelmente tem o Palmeiras pela frente. Aí, meu amigo, é aquela história, né? O Palmeiras tem sido aí um time que o Santos tromba toda hora nessa categoria, mas aqui, diferentemente do que acontece com o time principal, o Santos tem mais chance de vencer, né? As chances do Santos vencer aqui são maiores do que quando o Santos principal enfrenta a equipe do Palmeiras. E acreditamos nisso, portanto, tá certo? Meus amigos, é isso. Multiverso da base, onde tudo é alegria. No principal não é assim, mas na base é. Vamos aguardar aí as mensagens das próximas, as notificações das próximas horas, as novidades, né? Eu estou tomando cuidado porque eu estou correndo aqui o Twitter e já estou vendo um monte de spoiler do Invasão Secreta, que eu não vi o último episódio ainda, né? Estou tomando spoiler até dizer chega aqui. Vou parar de ver, senão daqui a pouco eu descubro o que aconteceu. Enfim, e vamos torcer, porque o tempo está correndo e o Santos precisa anunciar aí os seus reforços. O zagueiro, que é necessário, né? E mais um jogador de meio de ataque, ou talvez mais de um meio e um atacante seria de bom tom. Então vamos aguardar, porque inclusive a preparação para o jogo contra o Fluminense está caminhando. O Santos joga sábado, né? 4 da tarde, no Maracanã, contra um time que hoje é treinado pelo Fernando Diniz, nosso ex-treinador, e que é o técnico da Seleção Brasileira de Futebol até segunda ordem, porque o distinto Carlo Ancelotti está cozinhando, né, a CBF em banho-maria. Sei não, uma dessas. E o Diniz faz bom trabalho no Fluminense também. Tem os seus altos e baixos, mas tem um time muito técnico e com aquele estilo do Diniz. Vamos ver como é que vai encaixar o estilo do Santos quando as equipes se enfrentarem no próximo sábado. Tá certo, meus amigos? Então é isso. Fechando este vídeo aqui do nosso canal 10, também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, que eu já falei, mas é sempre importante reforçar, e também de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Hoje ganharam de lambuja, mais uma citação cada um, tá bom? A gente sempre encerra o vídeo aqui em nome da Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.